Que massa que você chegou até aqui. Eu sou o Diego Barbosa, vou estar com você nos próximos minutinhos e vou trazer uma grande oportunidade para você melhorar, desenvolver os seus estudos agora de reta final. Fica comigo que eu garanto que você vai gostar, ainda mais porque você vai ter uma oportunidade gigante de realmente melhorar os seus estudos e com maior eficiência chegar para o dia da prova, de maneira que você vai poder acertar várias questões. Pode ter certeza disso. Do que eu estou falando, Diego? Estou falando de você estudar praticamente uma semana em apenas 3 horas, tá? Como que você vai fazer isso? Com questões. Isso mesmo, tá? Eu quero te apresentar aqui o nosso programa de questões, que a professora Patrícia Manzato selecionou e direcionou essas questões para a reta final agora. E o melhor, você vai poder adquiri-las e melhorar os seus estudos. Diego, mas que questões são essas? Olha só, a gente tem questões e eu quero apresentar para você aqui desses principais blocos, né? Que é o bloco 4, o bloco 6, o bloco 7 e o bloco 8. Diego, mas o que tem nessas questões que são diferentes do que eu tenho de assinatura? Vamos lá. Primeiro, que elas são questões inéditas e comentadas, tá? Você não vai encontrar em lugar nenhum. Simples assim. Não tem essas questões. Diferente das questões que você tem, que são feitas aleatoriamente para vários concursos, essa é direcionada e específica para você. Simples assim, direto assim. Ou seja, a professora pegou os principais pontos de cada disciplina e foi lá e filtrou ela para você. E o melhor, a gente programou ela em um formato que você vai estudar isso em 3 horas. Diego, mas são muitas questões? Não, não são muitas questões, são 100 questões apenas. Mas por que 3 horas, Diego, se eu consigo fazer a cada 2 minutos? Justamente porque você vai fazer um dia de estudos, que vai equivaler a uma semana dos seus estudos. Diego, me explica melhor. Vamos lá, então. Olha só. Quando você comprar essas questões, você vai receber praticamente 4 arquivos, que é a apostila com questões, a apostila com comentários das questões, a folha de resposta e o gabarito. Mas, Diego, por que os 4 arquivos? Para você treinar. Simples assim, para você treinar. O que você vai fazer? Deixa eu mostrar para você aqui um modelinho para você entender como que é. Olha só. Esse aqui é o caderno com as questões, tá? Esse aqui é do bloco 4, mas temos de todos os outros blocos. Então, você vai ver aqui as questões, o formato, como está diagramado, tudo certinho. Lembrando que essas questões são inéditas e comentadas, tá? Então, volto a dizer, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. E o que você vai fazer com isso, né? Cara, você vai fazer como se fosse uma provinha. Literalmente, você vai pegar essas 100 questões e vai fazer ela como se fosse uma provinha. Tá? Então, você vai pegar o caderno de questões sem o comentário, vai imprimir ela, tá? Vai pegar e você vai fazer. Simples assim, com o conhecimento que você tem hoje, justamente para testar. Depois que você fizer isso, terminei as questões, você vai para onde? Você vai para o caderno, ali para a folha de resposta. Sim, você vai colocar aqui, ó, as suas anotações das suas questões, como se fosse uma prova. Por que fazer isso, Diego? Para você não errar na hora da prova. Simples assim. Né? Quanto mais a gente treina, menor o erro possível que a gente tenha na hora da prova. Eu falo isso porque eu já vi centenas de alunos nossos que já tiveram esse problema de marcar errado. Isso pode ter acontecido com você. Como é que não acontece mais? Treinando. Simples assim. Então, por isso que a gente entrega a folha de resposta para você preencher. Quanto maior o treino, menor o erro, tá? Então, você feito isso, preencheu aqui bonitinho, o que você vai? Você vai conferir o gabarito. Isso, para você ver a sua quantidade de acertos. Então, você tem o gabarito montadinho, bonitinho aqui para você fazer e conferir os seus acertos. Beleza, as que você acertou, massa, bonitinho. E as que eu errei, Diego? Você vai criar as suas questões dos erros, que é o caderno dos erros, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai lá no caderno, que é o caderno comentado, para você fazer o quê? Fazer o estudo reverso. Você precisa fazer o estudo reverso para quê? Para que você entenda por que você errou. Então, você tem que pegar e ir ali bonitinho. Tá vendo aqui? Você tem comentário, você tem o gabarito e você vai fazer o estudo reverso com as principais que você errou. Diego, mas eu errei pouco. Massa! Pega e foca na que você errou e depois faça uma revisão com as outras que você acertou. Tá? Nunca é demais estudar, ainda mais para a reta final. E aí você vai fazer isso uma vez? Não, você vai pegar e vai fazer isso com essas questões pelo menos 3 vezes. Precisa ser no mesmo dia, Diego? Não, não precisa ser no mesmo dia. Mas faça isso pelo menos 3 vezes antes da prova, tá ok? Então você vai ver que você vai ter
realmente um estudo muito eficiente, com os destaques para você potencializar os seus estudos assertivos, identificar os que você errou e melhorar antes da prova, porque senão não adianta, correto? Diego, gostei. Faz sentido para você? Faz sentido, massa. Então você vai ter esses arquivos aí para você realmente estudar agora nessa reta final, tá? Lembrando que essas questões são inéditas e comentadas e ela tem 100 questões por um motivo. Por quê? Tempo de estudo para você poder fazer isso no dia de estudo, para você bater a meta do dia de estudos, tá? E olha só que coisa interessante. Ela tá por um preço promocional. Isso mesmo, tá? Ela tá de 120 por R$ 5,37 por mês, ou R$ 49,90 à vista. Diego, mas o que tem no bloco 4? Olha só, aqui nessa página você já vai ter. Então, no bloco 4, o que a gente tem? Conhecimentos específicos. Então, o eixo 1, eixo 2, eixo 3, eixo 4, eixo 5 e assim por diante. Então, nessa página aqui vai estar bem esclarecido para você quais são as questões. As questões são diversas, Diego, são diversas relacionadas a esses temas, tá? Mas lembrando que a professora pegou e fez isso direcionado para que você realmente tenha a possibilidade de cair essas questões na sua prova. E olha que bacana, se você estudou antes, vai acertar. Simples assim. Estudou forte, caiu antes da hora, vai ser lindo, você vai acertar. Aqui do bloco 6, tem questões inéditas de inglês, então, inglês, para quem é do bloco 6, é importante. Lembrando que essas questões elas são direcionadas para concursos e não para estudo de inglês, então como que eu estudo inglês para concurso, é massa, tá? Então, vem comigo. Aí você tem aqui do bloco 7, conhecimentos específicos também. Então, você tem aqui 20 questões de cada eixo. Todas elas seguem o mesmo formato, tá ok? Então, todas elas seguem o formatinho que é a nossa metodologia que a gente aplica, né? Para que você realmente estude, faça ali o seu teste e faça o estudo reverso, fazendo um ajuste fino nos seus estudos, tá ok? Então, se você está aqui nessa página, gostou e quer adquirir, basta você arrastar aqui um pouquinho para baixo, vai aparecer para você todas essas descrições e clica no botãozinho aqui do qual programa de questões você quer. Vai abrir aqui a pagininha da Eduz, você preenche seus dados, você pode pagar cartão, Pix, boleto, PayPal, tá? Você vai receber esses arquivos na hora. Uma vez que você pagou, já chega no e-mail para você começar os seus estudos, tá bom? Não tem que esperar nada. E aí, eu vou te dar as boas-vindas para você entrar ainda no nosso grupo, porque no nosso grupo ainda tem mais surpresinhas para vocês que vão te ajudar nessa reta final, tá ok? Então, o que você tem que fazer agora? Simples. Clica no botão, escolhe o seu pacote de questões e faça a sua revisão agora. Uma semana em apenas 3 horas. Pode fazer que vai valer a pena. E você tem 7 dias de garantia, tá? Diego, eu não gostei do produto. Massa. Me chama no WhatsApp que eu cancelo para você em apenas um clique. Só fica se gostar. E eu garanto que você vai gostar, tá ok? Então, volta aí, clica, seleciona e seguimos em frente. Bons estudos e até mais.